Continuamos essa série de Esther, falando sobre a diferença entre uma família de Deus, uma família cristã, e uma família que não é de Deus, uma família que não conhece a Deus. Temos ressaltado que a distinção não está nem tanto no comportamento, mas está sobretudo no âmago, na alma, lá dentro, na experiência interior. Essa é a principal diferença, mas quando há essa diferença no coração, haverá essa diferença também no comportamento. Pessoas que amam a Deus, naturalmente têm uma vida santa, uma vida exemplar. E pessoas que não amam a Deus, ainda que digam-se crentes ou cristãs, por não amarem a Deus, elas vivem uma vida desregrada, e essa vida desregrada termina sendo contra ela mesma, porque ela está falando uma coisa, mas a vida está dizendo outra, e essa contradição termina sendo cobrada por alguém, pela sociedade, às vezes pela igreja, às vezes pela própria consciência, termina sendo cobrada. Estamos estudando essa distinção no livro de Esther. O livro de Esther é um livro histórico, é um livro que fala de uma fase da história de Israel, onde uma parte do povo de Deus já voltou do cativeiro, o cativeiro babilônico. Eles foram despertados pelo próprio Senhor para voltarem para Jerusalém, reedificarem a cidade, reedificarem o templo. Mas uma outra parte permaneceu lá no território da Babilônia, e também alguns outros judeus estavam dispersos pelo Império Babilônico e pelo Império Medo-Persa. Essa fase da rainha Esther, o Império Babilônico já caiu, sucumbiu diante do Império Medo-Persa, e o rei Assuero, que na história é conhecido como Artaxerxes, é justamente o grande imperador nessa época. O território dele é vasto, vai da Índia até a Etiópia e sobe ao norte, chegando nas regiões do Iraque e até mais ainda ao norte. Portanto, toda essa região do mapa, até perto então da Europa, é uma região do Império Medo-Persa. E esse rei Artaxerxes é quem governa esse negócio todo, quem tem poder sobre esse negócio todo. Naquela época, um imperador como Assuero, ele tinha um anel de selar. O anel ficava na sua mão direita, e quando ele tinha algum decreto para a nação, para os seus povos, então ele escrevia na língua de cada povo que fazia parte do império, e depois embaixo, com cera quente, ele selava com o seu anel. Aquilo ali era um edito medo-persa, que fica conhecido na história como um edito irrevogável. E a história dos medo-persas é muito transcrita, e o que se conhece muito é em função justamente desses editos, que foram selados com essa cera e com o anel do rei. Acontece que o imperador, obviamente, ele não tinha uma noção de tudo que estava acontecendo no seu império. Quem tinha essa noção eram os príncipes. Os príncipes, eles eram por regiões os responsáveis. Esses príncipes, então, eles reportavam o que eles estavam vendo, o que estava acontecendo no império, eles reportavam até a cúpula do governo. E havia um oficial, um alto oficial do rei, que era uma espécie de governador desse rei, desse imperador. A história de Esther fala que o rei Assuero tinha ido para uma batalha, aquela batalha que ficou conhecida na história como os 300 de Esparta, e eles perderam aquela batalha, e quando o rei voltou, ele estava por demais deprimido. Resolveu fazer uma grande festa, uma festa que durou 6 meses, 6 meses de banquete, 6 meses com seus oficiais, numa verdadeira orgia de comida, de bebida, de sexo, de tudo mais.
Ao final dessa história, o rei Artaxerxes resolveu convidar a sua esposa Vasti para apresentá-la diante dos seus oficiais. A rainha Vasti era belíssima, uma mulher também muito digna, e ela simplesmente objetou. Ela disse: eu não vou participar desse negócio, eu não sou uma mercadoria para alguém estar me apresentando. E não foi. Quando ela não foi, o rei ficou extremamente magoado e resolveu que ela não seria mais a sua rainha. Descartou-a, colocou-a de lado e desprezou ela todos os seus dias. Nunca mais ela voltou a ser rainha. Por causa disso, o rei resolveu passar um edito sobre todo o seu império, todas essas regiões da Etiópia até a Índia, e por todos os lugares dos seus domínios, em todas as nações, as mulheres mais bonitas de cada uma dessas áreas deveriam ser levadas até o rei, para ele escolher a nova rainha, a sucessora. Acontece que na própria cidade do rei, a cidadela de Suzã, tinha Ester. Ester era uma judia que tinha seus pais mortos e que tinha sido adotada por um homem chamado Mordecai. Em algumas outras versões chama Mardoqueu. Esse Mordecai é o pai adotivo de Ester, que cuida dela como filha e que conduz ela nos caminhos do Senhor. Ester era belíssima, e quando ela é apresentada ao rei nesse, eu vou chamar de concurso de beleza, nesse concurso de Miss Universo, quando ela é apresentada ao rei junto com as demais, depois de todo um processo de embelezamento, de tratamento, quando ela é apresentada ao rei, o rei escolhe e diz: essa aqui é a minha rainha. As outras vão fazer parte do harém, que historicamente é conhecido como um dos haréns da história, como um dos haréns mais bonitos de todas as épocas. As mulheres deviam ser realmente lindíssimas, e Ester ainda era mais. Foi colocada para ser rainha. Naquela época, o rei tinha o seu próprio palácio e a rainha tinha o seu palácio. A rainha era servida por eunucos, homens que não tinham condição de fazer sexo, porque tinham sido cortados. Então eles não podiam, eles simplesmente serviam as mulheres, mas eles não tinham condição nenhuma de ter vida sexual. Eles eram escravos nesse palácio, no palácio da rainha. Acontece que nessa época, esse alto oficial, que era uma espécie de governador geral de todas as províncias, era um tal de Amã, que foi baixado um decreto desses de selo real, de que todos os outros oficiais, os príncipes e os demais, quando vissem Amã, deveriam se encurvar. Mordecai, que era judeu e tinha por consciência que a pessoa só se curva diante do Deus vivo, só adora o Deus vivo, Mordecai disse: eu não vou me encurvar. Pode quem quiser se curvar, eu não vou, porque eu temo ao único Deus vivo. E isso terminou sendo uma ofensa gravíssima para Amã, que resolveu que mataria Mordecai. Mas como ele não tinha coragem de simplesmente mandar matar Mordecai, ele baixou um edito de que todos os judeus de todas as áreas das regiões do império deveriam ser mortos no dia 14 do último mês do ano. Sendo assim, o desespero já começou a pairar sobre toda a nação judaica. Afinal de contas, eles estavam com o dia da morte já sentenciado. E Mordecai, quando ouviu esse decreto, ele foi até até a frente da porta do palácio do rei. Ele se rasgou as vestes, se vestiu de pano de saco e cinza e ficou lá, clamando a Deus em alta voz, pedindo misericórdia e providência do Senhor. Então o texto mostra para a gente essa providência do Senhor em favor de Mordecai, em favor de Ester, em favor de todo o povo judeu. Acontece que
Esther manda uma roupa para Mordecai se vestir, uma vez que ele está vestido como um maltrapilho qualquer. Parece que a rainha Esther, já acostumada com o luxo real, com a riqueza real, parece que ela não estava mais assimilando a ideia de alguém estar se humilhando diante de Deus. E ela manda uma roupa boa para Mordecai se vestir e diz para ele: olha, sai da porta do palácio, não faz isso, veste essa roupa e vai para casa. É a filha falando com o pai, mas também é a rainha falando com um oficialzinho qualquer. Quando Mordecai recebe essa roupa e essa palavra de Esther, ele manda dizer para Esther, uma vez que ele é um simples oficial, ele manda dizer à rainha: Esther, como é que eu posso me vestir de veste real se eu estou de luto? E eu quero que você lembre, rainha, que você também é judia, e que esse decreto que foi baixado por Amã também vai pegar você. Você também vai ser morto. E eu só queria lhe lembrar, Esther, que talvez, justamente para você intervir nessa situação, talvez justamente para você ser a agente de Deus nessa situação, foi que Deus lhe elevou até o trono, dando a Esther um senso de missão que ela ainda não tinha. Ela talvez não soubesse ainda porque é que ela tinha se tornado rainha. E a palavra de Mordecai para Esther é muito significativa quando ele diz: olha, se você se calar, Esther, Deus vai providenciar outro meio para salvar. Mas talvez precisamente para esse fim foi que você foi elevada até a condição de rainha. Esther então resolve fazer um banquete, chamando o rei, chamando Amã e ela. Na primeira noite eles bebem vinho. Então o rei pergunta para ela: Esther, o que é que você quer? Ela diz: eu quero que amanhã você, Amã, voltem para cá para um novo jantar, para um novo banquete. E nessa noite, entre um banquete e outro, o Senhor dá um sonho bem real e uma lembrança bem real para o rei Assuero de que ele tinha sido privilegiado, tinha sido protegido por Mordecai, quando uma série de eunucos e assistentes do rei planejaram matá-lo. Eles tinham feito um plano de sabotagem para matar o rei, e Mordecai foi quem avisou o rei, dizendo: olha, estão querendo lhe matar, é fulano, fulano e fulano que está agindo assim. E o rei então viu nos anais da história que tinha havido esse plano e que Mordecai tinha sido o homem que tinha protegido ele. Então ele, de manhã, logo cedo, chama Amã até o seu escritório e pergunta: o que é que se deve fazer a um homem a quem o rei quer honrar? Amã pensa que é consigo, que a honra do rei vem sobre ele. Então Amã diz para o rei: olha, você pode pegar o seu cavalo real, as suas vestes reais, a sua coroa real, e colocar sobre esse homem e desfilar em plenas avenidas principais da cidade, dizendo: esse é o homem a quem o rei quer honrar. E o rei olha e fala: rapaz, essa ideia é muito boa. Faça o seguinte, Amã, chame Mordecai, eu quero honrar Mordecai. Você veste ele com as minhas roupas, você pega o meu cavalo real, põe a minha coroa, e você vai desfilar pela rua dizendo: esse é o homem a quem a quem o rei quer honrar. Essa história faz com que Amã perceba que ele caiu em decrepitude. Ele começa a temer o jantar que vai haver à noite. Ele está conversando com a sua esposa, quando os oficiais do rei chegam na sua casa e dizem: está na hora do banquete, e o levam para o banquete. Na hora desse segundo banquete, então Esther, já depois de ter jejuado junto com os seus compatriotas, depois de ter buscado a Deus, depois de ter temido o Senhor, então ela diz: rei, o que eu gostaria é que você salvasse a minha vida, e você salvasse a vida de todos os meus compatriotas, porque estamos com um decreto de morte. E então o rei pergunta: quem foi o imbecil, o idiota, essa pessoa que resolveu fazer esse plano maléfico contra você, Esther, e contra o seu povo? E então ela responde: esse mau Amã.
Esse homem chamado Amã, que é mau, foi ele quem projetou todas essas coisas. Nessa hora, o rei sai muito preocupado para o jardim do seu palácio. Ele está consternado, não sabe o que fazer, e enquanto ele está lá no palácio, no jardim do palácio, Amã cai de joelhos no sofá, pedindo a Ester que ela tenha misericórdia dele. E o rei volta justamente quando ele está lá clamando por misericórdia. Nessa hora, o rei observa o quadro e fala: será que esse homem tentou tomar a minha rainha, possuir a minha rainha no meu palácio? E tomado de ira e de ódio, ele sentencia Amã à morte. E Amã morre na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Nós paramos a história justamente aí. Algumas lições foram tiradas as distinções entre uma festa de um povo de Deus que celebra o Senhor e a festa de um povo que não conhece a Deus, que celebra simplesmente os seus próprios apetites. Nós observamos um sentido de missão, nós observamos o temor do Senhor, nós observamos o clamor do Senhor. E quando nós estamos cheios de problemas, agoniados, quando a nossa alma está empolvorosa, o que se faz? Se humilha diante de Deus, busca o Senhor, entrega ao Senhor o seu caminho e deixa que Ele faça o resto. Essa história é uma história de grande libertação. Ainda hoje os judeus comemoram o dia de Purim. O dia de Purim é uma lembrança dessa grande libertação que Deus fez. Uma vez morto Amã, o rei então chama Mordecai e o estabelece como o novo governador sobre todos os príncipes. E nós vamos ler o capítulo 8 de Ester. Por favor, abra a sua Bíblia no capítulo 8 de Ester. Agora, o novo governador geral é Mordecai. Não é mais Amã, porque Amã já morreu. Todos nós já entendemos um pouquinho a história. Fizemos assim esse voo a jato na história. Falei em poucas palavras o livro todo. E agora a gente chega no capítulo 8, nesse episódio. E eu queria só destacar que quando Deus nos coloca em alguma posição, quando Deus nos coloca para algum trabalho, alguma função aqui na terra, certamente Ele quer para além do nosso bem, Ele quer nos usar para o bem dos outros. E o tema é precisamente esse. Pessoas de Deus, famílias de Deus, elas não têm suas riquezas, elas não têm o seu poder, não têm os seus status para confirmarem diante da sociedade que elas são grandes. Mas todo o poder e status que elas têm é para servir, é para abençoar. Eu quero falar precisamente a respeito disso nessa tarde. Capítulo 8, vamos ler Ester, capítulo 8, nós vamos ler o capítulo todo, são 17 versículos. Vamos prestar bastante atenção. Diz assim o texto: naquele mesmo dia, deu o rei Assuero à rainha Ester a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Ester lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei o seu anel, que tinha tomado a Amã, e o deu a Mordecai. E Ester pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Falou mais Ester perante o rei, e se lançou aos pés, e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e o seu trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Ester o cetro de ouro. Então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei e lhe disse: se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisso lhe agrado, escreva-se que se revoguem os decretos concedidos por Amã, filho de Amedata, o agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Versículo 6: pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero à rainha Ester e ao judeu Mordecai:
eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele penduraram-no numa forca, porquanto intentara matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e com o seu anel se selam, não se podem revogar. Então foram chamados sem detência os secretários do rei, aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês. E segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um edito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias que se estendem da Índia à Etiópia, 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua, e também aos judeus segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio dos correios montados em guinetes, criados nas coldelaria do rei. Versículo 11. Nelas o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, a carta que determinava a proclamação do edito em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios montados em guinetes, que se usavam do serviço do rei, saíram incontinenti, impelidos pela ordem do rei, e o edito foi publicado na cidadela de Suzã. Agora veja os versículos 15 a 17, que coisa maravilhosa. Então Mordecai saiu da presença do rei com a veste real azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho puro e linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Versículo 16. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Versículo 17. Também em toda a província, em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Amém. Pai, eu peço ao Senhor misericórdia, Deus, mais uma vez. Pai, por favor, esclarece aqui a minha mente, o meu coração e dos meus irmãos também, de tal maneira que se manifeste entre nós a tua palavra, Pai, não a minha concepção, mas a tua palavra. Então eu peço tua bênção sobre cada um dos meus irmãos aqui, no nome de Jesus, amém. Perceba, irmão, que eles começaram um corre-corre grande, porque agora eles tinham que resolver um problema. O decreto, o edito que tinha saído lá com o selo do rei, não podia ser revogado. Como vamos resolver esse problema? No dia 13 do último mês, os judeus todos vão ser mortos. Na verdade, a proposta era que, matando os judeus, se saqueasse os bens dos judeus e esse dinheiro fosse reportado ao rei. Mas o rei viu a maldade de Amã e resolveu cessar com isso. Mas o rei faz questão de dizer para Esther e para Mordecai: eu não vou revogar o meu edito, porque não se faz isso no rei Medo-Persa. Então vocês façam o seguinte: vocês com os judeus, vocês façam o que vocês quiserem, mandem para eles a notícia que vocês quiserem, restabeleçam com eles o que vocês quiserem, mas eu não posso revogar o edito que eu já tinha feito. Então eles pensaram e a ideia veio: o que podemos fazer é manifestar um edito do rei dizendo que todos os judeus têm direito à defesa, que todos os judeus podem se preparar para esse dia de guerra, e quando alguém quiser vir matá-los, que eles mesmos, armados e prontos para a guerra, eles matem os seus opositores. Isso ficou conhecido como esse dia da vingança, o dia do juízo,
quando qualquer um que se opunha aos judeus poderia ser morto por causa desse embate, por causa dessa briga. Eu já pensei tanto a respeito desse negócio. Eu fiquei pensando aqui durante algumas semanas e orando a respeito disso. Como é que um rei, na sua sã consciência, faz um edito e depois faz outro edito, cujos as duas leis, elas terminam gerando uma guerra civil, uma guerra entre nações dentro do seu império? Isso não parece sensato. Tinha que haver um governo maior para que esse rei pudesse proteger os judeus, decretando uma guerra civil. Tinha que haver uma outra mente que governa acima dos homens. Certamente Deus estava protegendo o seu povo. Essa é a primeira lição que eu preciso guardar no meu coração. E eu preciso, mais do que nunca, guardar no meu coração de que o Senhor, o próprio Deus, Ele cuida dos seus. Não os homens, não as pessoas. Elas podem até querer nos cuidar, elas podem até nos ajudar, elas podem até nos abraçar e nos tratar com carinho. Mas nas adversidades da vida, nas lutas, nas ansiedades, nas crises mais profundas, quando eu e você estamos desesperados, quando o que a gente fala com as pessoas, elas parecem não conseguir compreender a dimensão do que se passa, quando eu e você estamos em crise, como é que a gente acalma a nossa alma? Como é que a gente é visitado pelo Senhor? É guardando as devidas proporções. Irmãos, por mais que pareça que a situação é irrevogável, por mais que pareça que não tem mais outra coisa a se fazer, por mais que pareça que ninguém vai conseguir solucionar o nosso problema, preste muita atenção, porque o livro de Esther abre para nós a mente, abre o nosso coração, dizendo: há um Deus extremamente poderoso, que se importa de verdade, que está articulando no céu, para que na terra seja feita a sua vontade, para lhe proteger, para lhe abençoar, para lhe abraçar, para simplesmente não deixar que o mal tome o seu lugar na sua vida. Aleluia! Deus é grande e fiel. Mesmo quando somos infiéis, Deus permanece fiel, nos cercando e nos protegendo, e nos abençoando e nos livrando de todo o mal. Mas veja essa família que serve para nós como exemplo de uma família crente, de uma família cristã de verdade, uma família espiritual de verdade. Quando a rainha, ela atenta para a sua missão, depois que o seu pai Mordecai acorda ela está meio que embevecida com tudo que ela conquistou, com o palácio, com o trono, com a beleza, com a suntuosidade, com o luxo. Ela parece que está meio perdida, então ela é chacoalhada pelo seu pai, e ela é despertada pelo Espírito do Senhor, para ela entender essa posição. Isso que Deus fez ela ser a rainha tinha um significado na história, tinha uma providência de Deus. Deus a queria usar para abençoar todos os judeus e para abençoar a nós, a mim e a você, que olhamos para essa história e podemos lembrar de um Deus fiel. Quando Deus nos coloca numa posição, para que Deus nos coloca nessa posição? Agora olhe para Mordecai, é o pai dessa menina. Esse Mordecai é um homem extremamente humilde, ele faz questão de se humilhar diante de Deus. Não é um homem que está procurando cargos, não é um homem que está procurando crescer, se estabelecer, ser melhor ou maior do que ninguém. Ele é o cara que se humilha na porta do rei, ele é o cara que fica vestido de pano de saco cinza, e Deus simplesmente o pinça lá do opróbrio, o pinça lá da vergonha, lhe alça e lhe coloca no mais alto grau, no mais alto cargo do império. Agora essa família é a mais poderosa de todo o império medo-persa. O pai é o governador de todos os príncipes, e a sua filha é a rainha, a grande rainha Esther. Essa família foi levantada por Deus para ser grande. Essa família é a mais importante da história no momento. Essa é a família real, essa é a grande família. Esse povo é o povo mais importante. Acontece que gente de Deus, quando é alçado por Deus,
quando é levantado por Deus para ser grande, tem um motivo na glória de Deus, não um motivo na glória desse mundo. Quando eu e você aspiramos por crescer simplesmente por causa da vaidade, quando eu e você aspiramos por crescer simplesmente porque queremos o conforto, o luxo e a glória que há nessa terra, irmãos, nós não passamos de ímpios, nós não passamos de pessoas iguais a qualquer ímpio que há lá fora, porque os ímpios que estão lá fora lutando, estão se desgastando, estão comprometidos com o seu progresso, com o seu crescimento. Eles não estão pensando em Deus, eles não estão pensando na glória de Deus, eles estão pensando simplesmente em se favorecer. Muitos deles, quando conseguem alcançar novos patamares, quando eles conseguem alcançar e serem alçados às alturas, eles simplesmente enriquecem de modo ilícito. Muitos deles simplesmente fazem desdém com aqueles que amavam, eles simplesmente passam por cima como um rolo compressor. Jesus definiu assim para os seus discípulos: vocês não são como os governadores desse mundo, porque os governadores desse mundo, eles governam sobre, é a ideia de por cima de, eles governam sobre os povos. Vocês são levantados como líderes, vocês são colocados como líderes para servirem. Vocês não são levantados por Deus para se tornarem os maiorais, para simplesmente se beneficiarem de todo o processo, fazendo com que as coisas convirjam para você mesmo. Deus nos levanta, e quando Ele nos levanta para a sua glória e não para a nossa própria glória. Essa família ficou grande, essa família ficou rica, essa família ficou no alto luxo e no alto escalão do império. Talvez muita gente invejasse Esther, talvez muita gente passou a invejar Mordecai, e se eles não tivessem uma clara consciência de Deus, da presença de Deus, do amor e do apego a Deus, do compromisso com Deus, eles podiam terem sido tomados pela vaidade. Eu tenho conhecido, irmãos, pessoas que têm crescido nessa terra. Eu brincava quando a gente tinha o discipulado lá na igreja da Madalena. Eu fazia o discipulado com jovens, adolescentes, e quando eu pegava aquela galera que era mais brilhante, que você via assim, que os caras tinham uma sacada, os caras tinham garra, determinação, a mente funcionava diferente das demais. Você olha assim e fala: esse cara vai crescer, esse cara vai progredir, a gente vê logo. Eu brincava, eu dizia para esse pessoal, falava assim: ó, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Eu sabia que os caras iam crescer. E teve gente que cresceu, teve gente que ocupou aí cargos nessa terra, gente com quem eu estudei, cresceu e ocupou cargos na terra. Tem gente aqui na igreja que ocupa cargos, funções, que cresceu, se tornou grande. Família de Deus não tem para si mesmo a riqueza, a honra, a glória e o luxo que adquire. Podem até usar, porque Esté usava o palácio, Mordecai usava a casa de Amã que ele adquiriu. Pode até usar os benefícios, mas sabe que nada desse poder, nada desse estabelecimento é para si mesmo, senão para abençoar aquele povo, seu povo, sua família, a sua história. Para que queremos crescer? Eu fui criado numa casa onde meu pai, um sertanejo, veio estudar aqui para fazer universidade. Sertanejo de sítio, veio estudar em Recife, fazer economia para progredir. Meu pai trabalhou aí numa empresa dessas multinacionais e cresceu, galgou alguns cargos, e depois, nessas coisas que acontecem na vida, nessas desventuras, meu pai passou 5 anos desempregado. Nesse período onde meu pai estava desempregado,
nós de casa vimos a mudança que aconteceu no coração do meu pai. Daquela pessoa orgulhosa e vaidosa, daquela pessoa que se achava mais conhecedora e mais do que todo mundo. De repente ele agora é uma pessoa que não consegue nem emprego, espalha seu currículo, faz os seus contatos, conversa com A e B e não consegue nem o seu emprego. E eu vi a mudança acontecendo na vida do papai. Depois o papai fez um concurso, passou no concurso, mas eu vi que meu pai já tinha um outro coração. Ele tinha aprendido a ser simples, muito simples, ao ponto de pessoas da família, às vezes até eu mesmo ficar inquieto e dizer assim: pai, dá para progredir mais, o senhor parece que é meio acomodado. E então a lógica dele funcionava mais ou menos assim: para quê? Para quê? Só serve se for para ajudar. Se não for para ajudar, então para quê? Para quê? Deixa eu perguntar aqui. Você que está estudando muito, para quê? Para quê? Seja sincero, para quê? Para garantir o seu futuro, garantir o seu status, garantir sua competência, para quê? Deixa eu perguntar a pessoas que estão aqui, que são empresários, que têm os seus negócios, que estão investindo, que estão se capitalizando, ou se descapitalizando, sei lá, mas que estão aí nos investimentos da vida. Eu pergunto: para que esse corre-corre? Para que esse poder financeiro? Para que essa riqueza? Eu preciso lhe perguntar, irmão, porque eu amo você. Para quê? Isso é para Deus, isso é para a glória de Deus, isso é para abençoar o povo de Deus, isso é para abençoar Recife, isso é para abençoar Pernambuco, isso é para abençoar as famílias que você emprega. Isso é para quê? Para quê? É simplesmente para si. É só para você ostentar, é só para você poder mudar de carro na hora que quiser, poder fazer a viagem internacional que quiser, na hora que quiser. Para quê, irmão? Seja sensato, porque talvez a gente tenha uma igreja com muitas oportunidades, porque as pessoas têm algum certo grau de cultura, têm graus de parentesco, as pessoas têm acesso, uma série de articulações que beneficiam. Quantos filhos dessa igreja aqui tiveram a oportunidade de estudar em boas universidades até fora do país, de fazerem cursos complementares, de fazerem os seus mestrados, os seus doutorados? E eu pergunto a você: para quê? Para quê? A gente abre a palavra em Eclesiastes e a Bíblia, ela é tão poderosa, porque ela diz que se a gente não faz isso para Deus, se a gente não corre a vida, se a gente não faz esse percurso da vida a fim de que o Senhor seja mais honrado e pessoas sejam beneficiadas por intermédio de tudo que Deus nos tem dado, se não é para isso, então o Eclesiastes diz para nós: é vaidade, tudo é vaidade, é correr. Veja a expressão de Eclesiastes, que sabedoria: é correr atrás do vento. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade e é correr atrás do vento. Então para que, irmão? Eclesiastes segue um silogismo maravilhoso que tem que vir do céu. Ele diz: as pessoas então passam a se empenhar nos seus projetos, elas são motivadas pela inveja, diz Provérbios capítulo 4. Elas são estimuladas pela inveja, elas veem os seus parentes
progredindo, enriquecendo. Elas veem os seus amigos progredindo, enriquecendo. Elas veem pessoas que estão na mídia, tendo isso, ou tendo aquele negócio outro lá, e elas começam a dizer: rapaz, eu preciso trabalhar mais, eu preciso me empenhar mais, eu preciso progredir mais. E elas se lançam num corre-corre. Eclesiastes diz então que elas começam a correr por causa da inveja, e elas se lançam em muitos afazeres e muitos trabalhos nessa terra. E diz o texto então que elas fazem tudo isso para terem o que comer, para terem as suas necessidades mais básicas sendo atendidas. Elas nem sabem, nem percebem, porque elas acham que é para uma coisa maior, mas na verdade tudo isso no frigir dos ovos é simplesmente para você ter o básico, para você ter simplesmente vida, uma vida de qualidade, uma vida de alegria. Essa semana contei assim por acaso com uma pessoa daqui da igreja. A pessoa da igreja falou assim: pastor, semana passada o senhor na escola dominical falou que tem muito rico que não é feliz. Aí a pessoa brincou, falou: eu queria ser rico. Eu acho que eu ia ser feliz. Eu acho que eu ia ser mais feliz. Eclesiastes consegue desmontar essa estrutura e diz que na verdade com as muitas riquezas vem também as muitas preocupações, vem o cansaço. Com as muitas riquezas, com as muitas competências, vem também um tipo de lucidez nesse mundo que compromete o nosso próprio coração, e nós ficamos cansados da vida. É aquela qualidade que ela está estampada na revista Caras, de hotéis luxuosos, de locais belíssimos, de viagens internacionais, de roupas e de joias maravilhosas. Elas parecem ser uma simples compensação de uma vida de desgraça, de preocupação, de afazeres, de luta, de comprometimento de alma, de desgaste emocional, de perda de sensibilidade, de não conseguir mais abençoar os mais próximos, não conseguir abraçar nem amar a sua própria família, a sua casa. Vai se desgraçando num comprometimento cada vez maior com esse status, para serem compensados ou recompensados por coisas fúteis, como uma joia, como uma viagem internacional, como um carro luxuoso, ou como um hotel que você passa 3 dias, 10 dias, mesmo que um mês, mas na verdade isso não representa coisa ou nada, simplesmente porque você está gastando a sua vida toda para ter essas benesses. Eclesiastes diz então que tudo isso é simplesmente para abastecer as nossas necessidades mais básicas, de alimentação, de vestuário e de dormir debaixo de um teto. E diz que o que sobra de todo esse empreendimento de jornada com o qual nós nos afadigamos tanto, a gente junta tudo isso para pôr num celeiro, e a gente vai pondo todo esse negócio num banco, numa conta, num patrimônio, e vai juntando todo esse negócio. E ele diz: então para quê? Essa pergunta que eu estou fazendo está lá. Então para quê? Porque você vai morrer. E quando você morrer, você não sabe que o outro que vem depois de você, o seu filho, aquele que você botou na herança, o seu herdeiro, se ele vai ser melhor do que você, ou se ele vai ser pior do que você. Você nem sabe se tudo que você tem juntado, na verdade vai abençoar seus filhos ou vai destruir seus filhos. Você nem sabe se tudo que você tem juntado e tem feito crescer vai ser de fato uma grande bênção para a vida da sua família. Nós caímos na teia desse século, nós caímos na conversa maligna de dizer para nós que a gente precisa simplesmente se estabelecer e crescer. E talvez Deus queira que eu e você cresçamos, talvez Deus queira nos pinçar e nos colocar numa posição mais elevada socialmente falando, como Deus fez com Esther, como Deus fez com Mordecai. Ele alçou os dois e colocou-os numa posição mais elevada, mais nobres. Mas para quê? Para quê? Eclesiastes diz: para o além, para onde tu vais, nada dessas coisas te servirá. Você nasceu nu, vai morrer nu, não vai servir de nada. Pergunta é: para quê? Gente de Deus tem temor do Senhor. Gente de Deus de fato ama a Deus e tem medo de gastar o dinheiro indevidamente.
não é pirangueiro, mas tem medo de gastar o dinheiro naquilo que não é projeto nem sonho de Deus. Não vive de vaidade em vaidade. Gente de Deus tem medo de se comprometer com esse século, de se comprometer com esse mundo, de entrar nesse corre-corre da vida sem ter uma meta que seja para a glória de Deus. Gente de Deus não fica atrás de simplesmente um salário grande, um reconhecimento, um prêmio. Gente de Deus olha para o alvo. Gente de Deus corre a carreira que está proposta. Gente de Deus olha para Jesus e corre com Jesus para a glória de Deus. Gente de Deus não está perdida vagando nessa terra num corre-corre avassalador que termina destruindo absolutamente tudo que a gente tem. Pelo menos as coisas mais importantes, como a casa da gente, a nossa esposa, os nossos filhos, as pessoas com quem a gente convive, os nossos grandes amores. Gente de Deus olha para Deus. Gente de Deus consegue ver essa terra como sendo simplesmente um tempo de peregrinação. Tendo o que comer, tendo o que vestir, estejamos contentes. A satisfação vem do Senhor. Acontece que Esté e Mordecai estão em cima da onda, em cima da carne seca. Os caras são os bambamães. Mas para quê? Eles são assim porque Deus os quis lá para abençoar o povo de Deus. O texto diz para nós, e eu acho isso por demais esclarecedor, que com o decreto que Mordecai escreveu, com um selo de açoeiro espalhado por todas as províncias, o temor, diz o texto lá, o temor dos judeus. Alguns especialistas que falam a respeito do livro e tal, esses caras assim de uma cultura sobrenatural, os caras sabem tudo a respeito de história, eles falam assim, esse livro foi escrito numa época que se eles começassem a colocar o nome de Deus aqui e acolá, o Senhor aqui e acolá, esse livro terminaria não podendo ser publicado e passado de mão em mão. Então esse livro não tem em nenhum momento o nome de Deus, por causa da perseguição. Mas esse livro traz sinônimos do nome de Deus, e traz apresentações de Deus claras e evidentes, como essa que eu falei da soberania de Deus governando as nações. E diz então que eles tiveram um temor dos judeus. Ora, que temor é esse dos judeus? Os judeus não são os povos, não é o povo maior, mais potentoso, mais guerreiro que está no meio do Império Medo-Persa. Os judeus é apenas uma nação pequenininha, espalhada no meio daquele povo. Que temor é esse? Esse é o temor do Senhor. Não é o temor do povo, mas é o temor do Senhor. E o texto diz que muitas nações, muitas pessoas resolveram se converter ao judaísmo por causa desse testemunho. Isso me faz ver duas coisas que são para mim básicas, para as quais Deus nos alça, Deus nos levanta, respondendo para quê? Quando a gente diz que para a glória de Deus, a gente precisa colocar como alvo pelo menos duas coisas para que de fato sejam para a glória de Deus. A primeira, se Deus nos coloca em alguma posição, em alguma categoria mais elevada, em algum grau de competência maior, certamente Deus quer que o povo do Senhor, preste bem atenção, que é o primeiro, está falando de gente de Deus e da igreja do Senhor. Primeiro, Deus quer que o povo do Senhor seja abençoado por você. Se você está ficando rico, saiba de uma coisa: Deus quer que as pessoas mais pobres do seu povo, as pessoas que têm menos condições, sejam abençoadas por você. Não pensa que a sua conta está engordando simplesmente porque você é o cara, ou você é a menina. Não pensa, porque isso é uma vaidade. Pensa o seguinte: Deus está me dando mais. Deus está me dando mais do que a maioria. E Deus está me dando esse negócio todinho para eu abençoar pessoas mais pobres, do povo de Deus. Agora, eu preciso dizer para você: seja sábio, irmão. Seja sábia, irmã. Não invente de você começar a fazer assistencialismo e obras de caridade, dando a sua cara. Porque as pessoas, mesmo dentro do povo de Deus, as pessoas terminam ficando dependentes. Depois elas começam a criticar você e termina o seu coração sendo arranhado. Seja sábio.
Procura a Deus. A Bíblia diz para a gente dar com uma mão que a outra nem veja. Se você tiver de abençoar algum irmão, seja sábio. Não ponha a sua cara, não se torne evidente, faça isso discretamente, sem que o outro que está recebendo nem saiba que você deu. Você pode abençoar um missionário, mas faça isso de uma maneira assim, muito discreta. O missionário não precisa saber que foi você, é melhor que ele não saiba que foi você. Se Deus está lhe levantando para abençoar alguém com seus recursos financeiros, preste atenção, irmão. Se você aparece, se aparece o seu nome, se você é colocado em evidência, a glória de Deus sai pela porta, entra a sua cara e a cara de Deus foge. Deus quer que você faça isso sem aparecer, sem ser reconhecido, sem um aplauso dos homens, para que a glória de Deus se manifeste. Se Deus tem lhe enriquecido, se Deus tem dado mais do que o que você precisa, não é para que a sua conta fique grande, não é para que os seus patrimônios cresçam, é simplesmente para que você seja uma fonte de bênção. Esther e Mordecai serviram como livramento de Deus para abençoar todo o povo de Deus. Deus os havia alçado para serem um canal de bênção, de providência de Deus, para simplesmente todo o povo ser liberto da morte. Eu estava olhando o Global Kingdom, que é o projeto do pastor Elias Dantas, que esteve aqui pregando no ano passado. Eles estão com um projeto de abençoar todo o pessoal que está sendo perseguido, os cristãos que estão sendo perseguidos ao redor do mundo. Eles tiveram uma conferência só com liderança das nações. Estou falando aqui de liderança evangélica, de gente crente. O que tinha lá era pastor, o que tinha lá eram empresários e homens de negócios do povo de Deus. E então naquele seminário lá, naquele congresso, eles resolveram levantar uma oferta, depois de uma palavra de pregação. E quando eles levantaram a oferta, eles levantaram 3 milhões de dólares. E ali naquele seminário eles decidiram uma coisa: nós vamos criar um fundo para abençoar as nações. E eles estão com esse fundo monetário para que aqueles irmãos que estão sendo perseguidos pelo Estado Islâmico, aqueles que estão sendo mortos, aqueles que estão sendo deportados, aqueles que estão pegando um barco, como está acontecendo agora direto. Você acha que aquele negócio do pessoal que sai da Líbia em direção à Europa, você acha que é por causa de quê, irmão? Aquele pessoal que sai da Síria fugindo em direção à Turquia, você acha que é por causa de quê? Esse pessoal é refugiado, maioria deles são cristãos, eles não sabem para onde ir, eles estão indo para qualquer lugar simplesmente para ter a vida deles, só para ter o direito de viver. Esse pessoal está em campo de refugiado, eles estão lá vivendo uma vida desgraçada, passando fome, tem uma refeição por dia. Você acha que é para quê, irmão, que Deus tem lhe enriquecido? Preste atenção, porque a vaidade às vezes consome a gente não consegue mais ver o próximo, a gente não consegue mais ver as pessoas, a gente não consegue mais amar as pessoas. Existem inclusive pessoas pobres até dentro da igreja, que são extremamente vaidosas. Elas já têm o que comer, elas já têm o que vestir, mas elas querem simplesmente ter o direito de ter uma série de coisas que Deus não quer dar a elas. Mas existem irmãos nossos agora que estão sofrendo e padecendo escassez real. Tem gente que é irmão nosso, está sendo queimado na calçada, num país que é de cristãos. Essa noção se perde, sabe por quê? Porque a gente está olhando o Jornal Nacional, a gente está olhando os jornais e as notícias da internet o tempo todo, e está preocupado com o dólar, com a alta do dólar. A gente está preocupado com a viagem que a gente pretende fazer internacional, se a gente vai ter ou não vai ter o dinheiro para pagar. A gente está preocupado em comprar um carro novo, a gente está preocupado na vaidade. A gente está preocupado enquanto a gente vai enriquecer enquanto economia, mas a gente não está mais preocupado com as necessidades básicas, porque essas já estão supridas. Vamos tomar cuidado, irmãos, porque essa vaidade, ela entra sobre nós, assenhora-se da nossa vida, sem a gente nem perceber, e a gente vai sendo levado por ela. Segunda coisa que o texto mostra claramente, que esses homens, ou melhor, esse homem e essa mulher foram alçados a esse patamar. O texto revela, eles foram alçados para que houvessem conversões. Os povos das províncias se converteram
ao judaísmo. Isso é maravilhoso. Deus manifesta sua glória de maneira simplesmente que ninguém pode revogar, que ninguém pode questionar. A maior manifestação da glória de Deus sobre a terra é quando pessoas se convertem ao Deus vivo. Esse é o maior patrimônio, o maior legado que a gente vai levar para o céu. Os nossos filhos espirituais, as pessoas a quem nós pregamos o Evangelho, as pessoas a quem nós dedicamos a nossa obra, o nosso intelecto, a nossa compreensão de mundo, as nossas conversas, as nossas orações, as pessoas que se convertem ao Senhor. Esse é o grande patrimônio que, quando a gente passar pelos portões da Nova Jerusalém, vai estar lá como um tesouro, um depósito que foi feito enquanto a gente estava aqui na terra. Cada pessoa que você leva ao Senhor Jesus, cada pessoa que você está comprometido em oração, em se gastar, para que essa pessoa conheça o Evangelho da graça, conheça o reino de Deus, cada pessoa que você tem discipulado e que você tem feito essa pessoa conhecer a Deus, cada pessoa dessa está sendo contabilizada diante de Deus, do outro lado da vida. Quando a gente morrer aqui, a gente chegar diante do céu, esse será o grande tesouro, o galardão da sua alma. Mas será que a gente se preocupa em tesourar no céu? Será que essa é a nossa preocupação? Em fazer tesouros lá no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões roubam? Será que a gente tem algum nível de preocupação de fazer o Senhor Jesus conhecido entre as pessoas com as quais nós lidamos, nós conversamos? Preste atenção, irmão. Talvez você seja aqui um empresário, talvez você seja um político, talvez você seja do alto escalão de alguma coisa, e você tem acesso a pessoas naquelas conversas de corredores, naquelas conversas de gabinete. Você tem acesso a pessoas que nenhum de nós tem. Essas pessoas estão indo para o inferno. Essas pessoas estão indo para o inferno. Elas vão morrer sem Deus, e eu e você, Deus quer usar. Se Deus colocou a gente naquela posição, se Deus colocou a gente naquele cargo, naquela competência, Deus quer usar a gente para falar claramente. Não é para a gente falar soft, não é para falar de maneira light, é para falar claramente sobre o Evangelho da graça salvífica de Deus. Porque Deus nos alça. Para que Deus nos coloca em patamares maiores? É para a glória de Deus. E a glória de Deus se manifesta basicamente de duas maneiras: quando aquilo que estamos ganhando, quando aquilo que estamos crescendo, termina abençoando pessoas menores, pessoas carentes, pessoas mais pobres, pessoas mais indignas. Quando as pessoas que não têm começam a receber porque Deus nos tem dado, a glória de Deus aumenta. Segunda coisa, quando eu e você, porque fomos colocados nesse patamar, podemos ter acesso a pessoas que ninguém tem. Nós proclamamos o Evangelho de grande salvação, para que pessoas, mesmo aquelas pessoas mais ricas, mesmo as pessoas mais potentosas, tenham a oportunidade de glorificar a Deus para sempre. Então, para quê? Se você tem isso de correr, se esforçar, crescer, se for só para o conforto, para o luxo e para a vaidade, eu preciso dizer para você que você já foi tomado por esse século, a vaidade já lhe tomou, e você está igual a qualquer ímpio. Mas se o que tem feito você crescer é o próprio Deus, e a medida do seu crescimento é para a glória de Deus, para que pessoas sejam abençoadas por seu intermédio, e para que pessoas possam ser convertidas a Deus por seu intermédio, se essas duas coisas objetivamente começarem a acontecer na sua vida, eu posso dizer com segurança, baseado na palavra de Deus, na história de Esther e Mordecai, que Deus está sendo imensamente glorificado, e justamente para esse fim foi que Deus lhe estabeleceu, Deus lhe engrandeceu. Talvez muitos de nós aqui não vamos crescer mais, não vamos enriquecer mais, não vamos ser maiores do que o que a gente já conseguiu ser. Talvez a gente não passe disso. Então esse sermão se aplica para quê? A Bíblia diz que a gente precisa orar e abençoar as pessoas que estão investidas de autoridade.
A gente precisa orar pela presidente Dilma. A gente precisa orar pelos governadores, orar pelos deputados federais, precisa orar pelos vereadores. A gente precisa orar por esse povo que está lá em Brasília. E se a gente ouve a notícia da corrupção, em cima de corrupção, outra corrupção, um escândalo pior do que o outro, a gente ouve essas notícias. Por um lado, a gente diz: que negócio é esse? Que pudrura é essa? E a indignação toma a nossa alma. Mas por outro, nós somos crentes. Nós não podemos ficar só na indignação. Nós somos crentes. O que a Bíblia nos incita a fazer é orar por eles. É orar por eles. E a Bíblia diz para a gente pedir que Deus os abençoe, não os amaldiçoe. A Bíblia diz para a gente orar por esse povo, para que tenhamos vida tranquila e mansa sobre a terra. Portanto, uma parte pelo menos da culpa de vivermos assim numa nação cheia de complicações, de arremedos, de corrupção, de tristeza, de sofrimento, de desigualdade, de falta de infraestrutura, dessa falta de distribuição de renda, de todos esses problemas com os quais nós convivemos, uma parte pelo menos é culpa minha e sua, porque oramos pouco ou quase não oramos pelos líderes. Quem ora pelos empresários? Quem ora por aqueles que estão tendo reuniões na alta cúpula de Brasília? Quem ora por aqueles que têm competência de distribuir recursos? Quem ora por aqueles que têm competência de vetar? Quem ora? Quem, irmãos, ora? Talvez, se eu não for crescer mais nessa vida, se Deus já disse até aqui, daqui você só diminui. Eu preciso dizer para você, irmão, que seja como for, eu preciso olhar para os que são maiores. Eu preciso ter respeito pelos que são maiores. São autoridades que Deus investiu, são autoridades que Deus colocou. Deus as alçou, Deus colocou acima de mim. Deus colocou para me regerem, para me governarem. Nenhum dos cristãos do Novo Testamento, ou mesmo o povo do Velho Testamento, ousou desrespeitar as autoridades. Nenhum deles. Nenhum ousou atirar chacota com as autoridades. Antes, mesmo quando eles estavam indignados, eles oravam pedindo a bênção de Deus sobre aqueles que são superiores, sobre aqueles que são maiores do que a gente. Deus tem chamado você, irmão. Deus tem chamado. As suas conquistas precisam adorar a Deus, servir a Deus. E se você não tem conquistas, não tem reputação, não tem uma grande coisa para poder dizer: ah, é com isso que eu vou abençoar os outros, porque talvez na sua conta e receita você olha e fala assim: eu não tenho de onde tirar, pastor, já está apertado demais, eu não tenho como abençoar, já está difícil demais, eu vou acreditar em você, irmão. Mas você pode orar, porque tem um bocado de gente aí que tem poder, que tem dinheiro, que tem recurso. Tem um bocado de gente aí que tem condição de abençoar essa nação chamada Brasil. Tem um bocado de político que pode abençoar esse território chamado Recife. Irmãos, talvez eu e você não possamos, talvez eu e você não tenhamos como assinar documentos, ler documentos, propor leis, propor projetos. Talvez eu e você não vamos fazer diferença nenhuma nesse caminho, mas quando estamos diante do Rei da Glória, de joelhos, pedindo a bênção do Senhor, para vivermos vida mansa e tranquila nessa terra, enquanto oramos segundo a palavra, Deus ouve. Amém ou não, irmão? Deus ouve. E se Deus ouve, certamente Ele há de responder segundo a sua vontade. E se oramos segundo a palavra, a resposta é certa que virá. Povo de Deus, vamos levantar. Povo de Deus, vamos buscar o Senhor. Vamos viver com os olhos no Senhor. Vamos lembrar que a nossa nação é celestial. Vamos lembrar que o nosso reino é eterno. Vamos lembrar que temos Deus e ninguém vai tirar isso das nossas mãos. Vamos lembrar que nós somos propriedade exclusiva e que temos uma grande herança nos céus. Vamos lembrar que nosso patrimônio é maior e que Deus está operando nessa terra e pode nos usar.
Vamos lembrar, irmãos. Vamos trazer no nosso coração a expectativa maior, porque Deus quer nos usar. Vamos ficar de pé, convidar o grupo do louvor para vir para cá. Vamos orar e colocar diante de Deus a nossa vida. Por favor, fique de pé. O grupo de louvor já vai vir. Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, por essa palavra do Senhor. Obrigado porque o Senhor manifesta os seus caminhos. O Senhor intervém. O Senhor é Deus e nenhum outro é. Glória ao teu nome, Senhor. Agora tu estás vendo, irmãos e irmãs aqui. Tu estás vendo as nossas condições. O que temos, o que não temos. O que sabemos e o que não sabemos. Senhor, tu estás vendo tão claramente e objetivamente como o Senhor quer nos usar. Se temos, Senhor, como abençoar essa terra, Pai, por favor, nos dá sabedoria, nos indica o caminho de sermos bênção nessa terra, Senhor. Se temos, ó Deus, como manifestar Jesus a pessoas perdidas, eu peço, Senhor Deus, nos dá essa ousadia para anunciar a Tua palavra, para manifestar a pessoa de Jesus vivo entre nós, Senhor. Oh, meu Pai, visita os corações, traz os corações até a Tua presença, para que o ânimo e o fogo do Espírito nos tome de novo em direção ao Senhor, Pai. Oh, Pai, levanta os que estão trôpegos. Levanta, Senhor Deus, aqueles que estão com as mãos descaídas, pessoas que estão cansadas, aflitas, sobrecarregadas, tensionadas, pressionadas, diminuídas. Senhor, no nome de Jesus, dá um sopro nesses corações, arrebata-os de novo, levanta-os pelo Teu poder, Senhor Deus. Traz-nos de volta à luz, faz de novo nossa alma se encantar com Deus Todo-Poderoso, que caminhemos com ousadia junto ao Teu trono da graça, Senhor. No nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe, irmão.